Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça de estudos. No primeiro momento, o Livro dos Espíritos e no segundo momento, o Missionários da Luz. Para iniciarmos nossos estudos, uma mensagem do Pão Nosso, capítulo 17, Intercessão. Irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração, o incenso bajulatório a derramar-se na presença de uma monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. E para a prece, eu convido Alexandre. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos. Vamos elevar os nossos corações, o nosso espírito, a nossa bondade aos céus, à presença de Deus Pai, em agradecimento por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado e que cada dia mais estamos aprendendo. A nossa Mãe querida, Nossa Senhora, tanta dádiva, tantos milagres, tanto carinho, tanto amor. A nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guia todos os dias de nossa vida. A José Grosso, aos espíritos amigos benfeitores, e a Allan Kardec, pela essa dádiva do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão eterna a todos vocês, por tudo que vocês têm feito por todos nós. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E com muita fé, com muita gratidão, nós vamos fazendo a nossa parte, nos direcionando, nos dizendo como e onde, e pedimos perdão pelas faltas que às vezes deixamos de fazer. Muita gratidão por tudo que somos, por tudo que temos, e pela nossa casa abençoada. Gratidão eterna sempre, Pai. Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Cadê meu Livro dos Espíritos? Eu quero. Nós paramos na questão 218, né? 18. Nós vimos 16 e 17. Ideias inatas. Então nós estamos, gente, para quem está em casa, boa noite aos que estão assistindo
a transmissão pelo Instagram e pelo YouTube do Centro. Nós estamos na parte segunda, ou seja, no segundo livro, no capítulo 4, da pluralidade das existências. Nós vamos ver agora o tópico ideias inatas. Partindo da questão 218. Kardec pergunta aos espíritos superiores: encarnado conserva... Não, você não. Obrigado, Maicon. Oi, agora sim, está muito alto. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Kardec, a gente sempre lembra que Kardec é muito objetivo. Essas perguntas que Kardec fazia aos espíritos superiores, essas perguntas elas eram tratadas em reuniões realizadas no plano espiritual. Então, Kardec desdobrava e ele era preparado para as perguntas. Ele, além de ser um espírito elevado, ele estava em desdobramento de sono, em conexão com essas entidades que faziam parte do grupo que Jesus pediu a João que João selecionasse. A resposta que os espíritos dão é: guarda vaga lembrança, que ele dá o que se chama ideias inatas. Então, o que são as ideias inatas? As ideias inatas são aquelas ideias que você traz consigo. Você não sabe nem onde aprendeu. Por exemplo, numa família onde as pessoas são materialistas, muito ligadas ao ter, nasce uma criança que é muito ligada ao ser. Não tem aquela preocupação com a coisa material. Aí você diz: esse menino é besta. A Inês é uma meninazinha, sabe? Inteligente, ela percebe as coisas, ela sabe viver. Agora a Janaína, você vê que a Janaínazinha, olha o jeitinho aí dela. Não dá valor a nada. Viu? Tem futuro não essa daí. Ou seja, para nós, como sociedades materialistas, nós temos a ideia de que aquela pessoa que é ligada ao materialismo, desejosa do materialismo, ela será uma pessoa de grande respeito e de grande representatividade social. E aquele que está ligado ao ter. Aquele que está ligado ao ser, aí você diz o quê? Esse aí é desinteressado demais das coisas. Esse é meio abestado. Esse aí não quer nada. Entendeu? Ele nunca vai ter as coisas, esse daí. Porque ele nasceu dentro de uma família que mais importante é ter, ele nasceu desejando ser. Ser melhor, se melhorar, aprender. Né? Por quê? Da onde ele trouxe essa ideia? Então essas ideias, os espíritos estão dizendo a Kardec que elas são ideias que nós podemos chamar de ideias inatas, que nasceram com ele, que vêm de outras experiências. Né? Ele diz: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Claro que conserva. Claro que ele aprendeu, claro que ele vive. Eu vivo hoje, como espírito encarnado que sou, eu vivo o que já vivi nas existências anteriores. Tem um vídeo no Instagram que as pessoas compartilham bastante, que é do meninozinho, 4 anos de idade, vestido de padre, abençoando todo mundo na casa. Não sei se vocês já viram. E ele vai caminhando, a postura, sabe? A postura mesmo já clerical. Aí ele sai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí vai dizendo a ladainha. Ele vai dizendo. Ele tem de memória. Deve ter uns 4, 5 anos aquele meninozinho. Tem uma professora que trabalhou comigo lá na escola Graça Aranha, que ela tem um filho que o menino é apaixonado por Nossa Senhora. Ele não pode ver uma imagem, uma história, um vídeo, algo que seja referência à Nossa Senhora que ele quer. Aí ele sempre ganha presentes ligados à Nossa Senhora. Ele ganha camisa de Nossa Senhora, ele ganha as imagens de Nossa Senhora. E ele tinha, quando eu conversava com ela, ele tinha, parece que, 7 anos de idade. Mas ele sempre foi ligado. Aí você vai entender o quê? Que aquela criança vive hoje
experiências que ela trouxe de encarnações passadas. Ela nasceu num lar católico. E se ela tivesse nascido num lar materialista, de pessoas que não praticam nenhuma religião, que não são cristãs, um ateu e uma ateia, um casal teve um filho e o filho é muito ligado à religião. E aí, quem foi que ensinou esse menino? Aí você diz assim, não, isso aí é genético, mas o pai é ateu, a mãe é ateia, por que o menino não nasceu ateu também? Então aquelas ideias ali, elas são ideias e conceitos inatos, que você trouxe e que você... Ah, eu vi também. Aí você vai dizer o quê? O menino daquele dali talvez já foi médico umas 4 ou 5 vezes nas encarnações, nas experiências vivenciais anteriores. Né? E ele nasceu com qual ideia agora? Ele vai se voltar totalmente para a medicina, porque todo mundo vai abrir as portas para aquela criança. E outra coisa, ele já tem conhecimento, Luiz Alberto, quando aquele menino chegar no ensino médio, vai ter professor de biologia que vai apanhar para ele, mas vai apanhar muito. Porque ele com 7 anos de idade, eu vi ele falando do coração, não tem um vídeo? Ele diz assim, a imagem do fígado. Ele olha. Não, ele é familiarizado. Ele disse assim, ó, isso aqui é o ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue não sei para cá, e vai dizendo tudo sobre sobre o coração. Tem, são os superdotados. Na Índia também tem crianças que são muito para frente do seu tempo. 218A, sigamos então. Em função dessa resposta, o Kardec complementa. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Ele diz assim, vem cá, mas se ele aprendeu na experienciação da vida passada, então essa ideia não é inata. Por quê? A gente pressupõe que algo que é inato é aquilo que não foi criado e que nasceu com você. Por exemplo, é como se você não tivesse vivido experienciações na área da medicina, mas que ao ser gerado isso aí apareceu nas suas ideias, digamos assim. Aí ele disse, vem cá, e a teoria das ideias inatas? Por quê? Porque o Kardec, a compreensão da ideia inata em relação ao espiritismo é de que aquilo que você não viveu nessa, você viveu nas anteriores. A experienciação vem de vivências de encarnações anteriores. Ele vai dizer, não. Por quê? Porque a teoria das ideias inatas não está invalidada. Não é uma quimera, não é uma fantasia. Ele diz assim, ó, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Você pode até, nessa encarnação, tendo sido médico na encarnação passada, você não ser médico nessa. Não necessariamente você vai ter que ser médico, você pode ser outra coisa. Mas aquele conhecimento que você obteve lá vai permanecer. Eu já falei isso e vou falar de novo. Eu e o Guilherme, meu filho, nós tivemos a informação que nós fomos pai e filho na encarnação passada, que nós vivemos na Itália. Aí eu chamei ele um dia, Guilherme, vou te lançar um desafio, vamos estudar italiano nós dois. Aí ele disse assim, para quê? Eu digo, não, só para gente, como nós já falamos na encarnação passada, vamos ter muita facilidade de falar. Aí, numa reunião mediúnica, foi dito para mim assim, me puxar a orelha. Você não tem necessidade de aprender um idioma que você já sabe. Você não fala porque você não quer, porque você é preguiçoso. Levei esse sabão ainda para aprender a respeitar. Você não fala porque você não quer, porque você é preguiçoso. Tipo o quê? O que você aprendeu na encarnação passada está armazenado. Você só não consegue falar o idioma que você falou na encarnação passada, porque você não tem a força de vontade para buscar no arquivo aquilo que está armazenado. Aí eu fiquei assim, eu digo, rapaz, será por isso que eu tentei aprender tocar violão? Eu comprei 3 violões. Aí na hora que chegava na pestana, para fazer aquela pestana, eu desistia e vendia o violão. Ou deixava jogado lá um tempão. Nunca consegui. Aí eu acho que é porque eu toquei na encarnação passada e tem alguém dizendo assim, rapaz, deixa de ser besta, não vai perder tempo, não. Vai aprender a tocar violino ou pandeiro, uma coisa diferente que isso aí tu já sabe. Esses aprendizados que nós temos
O Kardec está dizendo, os espíritos estão dizendo assim, ó, os conhecimentos adquiridos em cada existência, eles não se perdem. Eu, por exemplo, eu sei que eu fui agricultor na encarnação passada. E na terra que eu tinha na encarnação passada, eu fazia seleção de sementes. Então eu tinha um milharal que era diferente dos outros. Por quê? Porque as minhas mudas, as minhas sementes, elas eram sementes selecionadas entre os melhores cruzamentos, as melhores... Uma seleção científica, digamos assim. Entre aspas, uma científica aí, viu, gente? E eu fiquei sabendo também que pessoas vinham de outras regiões visitar a fazenda e olhar, por exemplo, como é que eram plantadas as uvas, as parreiras. Como é que ela era estruturada, como é que ela era podada, porque as técnicas ali usadas eram técnicas inovadoras que dinamizavam os processos. Aí hoje eu não sou agricultor. Por que eu não sou agricultor? Se eu aprendi na encarnação passada, né? Se eu tenho esse conhecimento guardado, que foi adquirido, por que eu não vim numa família que me incentivou a ser agricultor? Né? Eu não vim. Mas, gente, eu sonho com milharal. A coisa mais linda no mundo, milharal. Eu nunca imaginei, por exemplo, eu passar assim numa estrada e dizer assim, a plantação de soja é bonita, a plantação de sorgo é bonita, mas quando eu vejo um milharal dá vontade de parar na estrada. Porque eu acho muito, muito, muito interessante um milharal. Então, eu tenho a minha ligação com a questão do milharal, do milho. Talvez tenha sido. Eu nunca vi assim uma plantação muito diversa do que a gente tem aqui na nossa região, né? Até quando a gente cruza o Goiás e parte do Tocantins, a gente vê muitas fazendas de uma coisa só, né? Ou só milho, só soja, sorgo, girassol, né? Mas eu vi esses que estão próximos aqui. Mas eu tenho essa ligação. Por quê? Porque essa ideia, ela é uma ideia inata. Se eu não tivesse tido a informação mediúnica, a informação espiritual, eu ia dizer o quê? Rapaz, eu gosto tanto de agricultura, mas eu nunca não sei nem como é que planta. Eu acho bonita a agricultura, mas eu não sei nem como é que faz. Mas na verdade eu sei como é que faz. Eu não estou usando, mas eu sei como é que faz. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Presentes o quê? O conhecimento, a experienciação, a sabedoria que adquiriu. Está sempre presente. Está sempre acessível. Nós é que limitamos a nossa capacidade intelectual, nós é que limitamos a nossa capacidade espiritual e não acessamos a informação que está disponível para nós. Durante a encarnação, esquece-os em parte, o que aconteceu comigo. Eu só me lembro do milho. Eu não me lembro das parreiras, eu não me lembro de um parreiral. Né? Eu lembro do milharal. Eu tenho a ligação. Aí ele diz o quê? Esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Gente, se eu resolver agora, aí eu digo assim, não, eu vou aposentar e vou comprar um terreno e vou começar a plantar. Quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, aí o Cícero vai dizer, pai, planta um bananalzinho naquele pedaço daquele terreno teu ali. Aí eu vou buscar na mente. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento adquirido? Tenho, mas o que foi que eu usei lá? Era um milharal e um parreiral. Duas, que era a minha especialidade, digamos assim. Aí agora o Cícero diz, rapaz, um bananal aqui pegava bem. Aí eu vou buscar na mente, na memória, no registro espiritual que eu tenho do que eu vivi. Eu não vou encontrar subsídios e elementos. Então eu vou ter que fazer o quê? Partir dali para frente, aprender novos conhecimentos. Eu não trabalhava com batata doce. Aí eu vou agora, aí o Maico diz assim, ei, Rinaldi, aqui
uns exemplares de batata para cortar os pedacinhos e plantar lá, outra já tá enraizando aqui, já está brotando. Aí eu digo, rapaz, mas não tenho muita experiência com batata, não. Mas na hora que a Janaína disser assim, eita, daqui para aquele pé de cerca que lá dava um milharal bonito, aí eu vou abrir um sorriso na mesma hora. Por quê? Porque aquilo ali eu já tenho. Aquela informação eu já conheço. Então eu parto do que eu já tenho para aprender novos conhecimentos naquele campo, naquele ramo geral do conhecimento em que você experienciou. Gente, eu estou falando de uma encarnação. E aí? E as outras? O que eu fiz nas outras? Você acha que eu já fui padre? Você acha que eu já tinha sido professor? Ladrão, com certeza, né? Uma beira de estrada daquela, sempre ia passando alguém, eu organizava um roubo, um assalto. Né? Mas fiz tudo que tem de errado na ficha. Inclusive, a gente vai, de vez em quando, os obsessores fazem a gente lembrar de algumas passagens dolorosas só para maltratar a gente, né? 218b. Ficou claro isso aí, não ficou, gente? Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Grande conexão, pergunta Kardec, deve então haver entre duas existências consecutivas. Olha a pergunta do Kardec como é interessante. Você foi agricultor nessa aqui, então agora você pode ser engenheiro agrônomo. Né? Para ficar uma coisa próxima da outra. Né? Você foi padre na encarnação passada. Então, nessa encarnação, você pode ser professor. Você era muito estudioso, sabe muito de história, sabe muito de filosofia, sabe muito de arte, sabe muito de ciência. Esse cara vai ser um bom professor de história, vai ser um bom professor de ciências, vai ser um bom professor de biologia. Aí ele está perguntando se existe conectividade, né, entre essas existências. O que ele diz? Nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma e outra, pode ele ter progredido. Sheila tem uma história de ligação muito forte com o Zé Grosso. Né? As pessoas contam que quando o Zé Grosso já desencarnou, foi baleado, caiu e desencarnou, quem o socorre é Sheila, né? Esse espírito que eles teriam vividos numa encarnação, numa guerra bem anterior a essa última encarnação que ele teve no Brasil. Seriam alemães, parece, né, Luiz Alberto? Aí o que acontece? José Grosso era um homem do campo, um cidadão do interior, um bom agricultor, trabalhador. Ele desencarnou e foi para o mundo espiritual. No mundo espiritual ele fez o quê? Consta que ele fez um curso de medicina. A medicina nossa? Não, a medicina do espírito. E consta que hoje, segundo informações dos espíritas mineiros que se reúnem na União Espírita Mineira, onde José Grosso até hoje se materializa, se mostra, até hoje, consta que José Grosso faz parte, hoje, de uma equipe que desliga jovens que morrem de forma traumática. Eu já falei isso aqui 200 vezes. Então, as mortes muito traumáticas de jovens, é muito complicado o desligamento perispiritual. O corte do cordão. Né? O corte do cordão de prata que promove o último desligamento, o desligamento definitivo do espírito. Porque o Kardec diz no livro Céu e Inferno, que enquanto houver uma ligação entre um átomo do corpo físico e um átomo do corpo espiritual, existe a possibilidade de retorno à vida do corpo que está sendo desligado. Ele diz isso no livro Céu e Inferno. Se não me engano, no capítulo 2. Faz tempo que eu estudei, mas eu vou até voltar a estudar, que esse ponto é muito interessante. A gente fica sabendo duas coisas. Primeiro é que pode religar. E segundo, é que perispírito tem átomo. Se tem átomo, é matéria. Quintessenciada, sutil em relação ao corpo físico, mas é matéria.
E uma outra coisa que a gente fica sabendo, quando ocorre o desencarne de Dimas, naquele dia a gente olhou, o Mike dormiu, a palestra está tão ruim que o Mike está dormindo. Qual foi o livro que nós olhamos que tem o desencarne de Dimas? É no Obreiros, né? Obreiros da Vida Eterna tem uma descrição do desencarne de Dimas. O que acontece no momento da morte dele, o que acontece no velório. No momento da morte dele é cortado o cordão. Mas um fio tênue, diz o André Luiz, fica ligado, liga o corpo ao perispírito, que ele, perispiritualmente, está deitado no colo da mãe, no quarto dele, na cama dele. A mãe dele, em espírito, se senta e acolhe o espírito como se acolhe uma criança no colo. E o corpo de Dimas está na sala e as pessoas estão no entorno do corpo. Quando alguém fala alguma coisa lá que o desperta, ele sai do colo da mãe e volta para perto do corpo. Aí ele tinha sido testemunha de um crime e tinha guardado para si porque tinha medo de ser morto, porque se falasse alguma coisa sobre o crime que ocorrera. Uma pessoa muito poderosa de uma cidade tinha matado, da cidade dele tinha matado outra. Aí alguém chega lá e diz, mas tu sabe que ele guardava um segredo que ninguém sabia. Aí começa a falar, a fofocar no velório. Aí o André Luiz diz, por isso é que o comportamento em velório deve ser de silêncio e prece. Se for para lembrar do defunto, lembre dos bons momentos que ele viveu, das coisas boas que ele fez. Aí ele sai do corpo, do colo da mãe e vai para perto do caixão. Aí, não, na obra não diz qual é a cidade. Aí o que acontece? A gente fala isso no velório, né? Aí o que acontece? No livro Obreiros da Vida Eterna está dito que o último laço, o último fio muito tênue, muito mais fino do que o cordão de prata, é desligado no momento em que o corpo baixa a sepultura e as pessoas cobrem o corpo. Aí dali, o Dimas, que ia acompanhando o seu enterro, a mãe dele com o braço nele, ele ainda atordoado, sem muito compreender o que estava acontecendo, os irmãos espirituais que vieram acolhê-lo e desligar o cordão de prata, acompanha o féretro até a hora do enterro. Na hora que baixa a sepultura, que começa a cobrir o caixão, aí ele é desligado finalmente. De lá onde eles estão, eles se voltam para ir embora. Mas ele estava cercado por uma equipe que veio acolhê-lo. Aí ele mesmo atordoado, ele estava sendo muito bem conduzido e orientado. Então, essa ligação que nós temos com a vida anterior, às vezes na próxima, nós vamos romper esse laço. Zé Grosso, por exemplo, com a grande informação que ele tem hoje, a partir da formação que ele adquiriu no mundo espiritual, ele pode voltar aqui e estudar medicina humana e associar a medicina espiritual e a medicina material. Você vai num médico, tem médico hoje que diz assim, para minha decepção, eu conversei um tempo atrás com um médico espírita, e eu falando para ele, você que é um médico jovem, você pode começar a estudar a homeopatia. Aí ele disse, a homeopatia não se explica sob o prisma da ciência. Aí eu digo, claro que não. Mas se explica sob o ponto de vista espiritual. Aí ele, para nós na academia só vale o que é ciência. Aí eu falei assim, mas você é espírita. Ele disse, pois é, mas como médico, só ciência vale. Aí eu fiquei olhando, gente, eu fiquei tão decepcionado com aquele médico. Fiquei tão decepcionado. Por quê? Porque a homeopatia é a intervenção da materialidade sobre a espiritualidade. A sua doença é no corpo físico. Quando você se trata com a homeopatia, o ataque à doença é feito a partir do perispírito. Aí lá a homeopatia funciona assim. Você pega 1 ml do princípio ativo de uma planta, um produto químico qualquer, e você coloca em 1 litro de água e agita numa máquina.
por 24 horas, digamos assim. No primeiro litro, depois você tira 1 ml do primeiro litro e bota no segundo de água pura. Aí agita durante um período também. E vai até o 10º litro. No 10º litro, aquela água, ela vai alimentar cubinhos de açúcar que vão virar comprimidos. Que absorveram aquela água. E aquele comprimido de açúcar que teve aquela água do 10º litro, do primeiro não, do 10º, ela carrega o princípio ativo. Você acredita? Não, ninguém acredita. A ciência não vai acreditar. Porque a ciência faz o exame bioquímico daquela água do 10º litro e diz: aqui não existe nem rastros daquele primeiro ml do princípio ativo dessa droga. Aí você diz o quê? Isso aqui é besteira. E por que cura em alguns casos? Aí hoje tem alguns médicos que, associando a ciência, o aspecto científico com o aspecto espiritual, ele diz: tome o remédio, mas reze. Reze para os senhores da guarda. Peça a Jesus para lhe proteger. Se é católica, então peça a Jesus. Ah, você é budista? Pois peça para Buda. Se é muçulmana, peça para Allah lhe proteger e fazer o negócio melhorar e lhe atender da melhor forma possível. Diga, Cícero. Aí, um médico desse. E um médico desse, qual é a visão que ele tem? Se você está falando de um amigo que foi consultar e o médico disse que a doença dele não podia ser tratada de forma material, mas espiritual. Quem é que orienta um médico desse? Esse médico tem uma orientação que é diferente dos médicos normais, digamos assim, né? Vamos para 219. Exatamente. Então, só para concluir aqui, o espírito nas duas... muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra ele pode ter progredido. Ele progrediu aonde? Na erraticidade. Lá ele estudou, lá ele trabalhou, lá ele aprendeu, aí veio usar aqui o que estava precisando. O Otávio, por exemplo, que passou 30 anos desenvolvendo o projeto de mediunidade que ele ia exercer na Terra, as potencialidades que ele trouxe na encarnação em que ele falhou, Otávio, o livro Mensageiros, né? Mensageiros. O Otávio trouxe recursos que ele acumulou em 30 anos de estudo na espiritualidade. Ele adquiriu aonde aquela capacidade? Na erraticidade. Aí ele trouxe para a vida material. Tem a ver com a vida passada dele? Talvez não. Talvez na encarnação passada ele fosse um ateu, que foi para o mundo espiritual, questionando um monte de coisas, cheio de dúvidas. Aí descobriu que poderia aprender, estudar e se melhorar, e foi lá e se melhorou e aprendeu. Cícero, pode falar. Sim. Sim. Eu sei que ela é em português, não era que era usada aqui nessa encarnação. Sinal que ela é alfabetizada. Certeza. Se você está falando sobre a mãe desencarnada que mostra conhecimento no mundo espiritual que ela não tinha quando estava na matéria. Questão 219, falta quanto tempo, Mário? Tá vindo. Mas tu tá me enrolando, 10 minutos. Não. Rapaz, o cara fica tomando o tempo dos outros, coisa feia, não, Alexandre? Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, do cálculo e etc. Sim, existe. O que explica? Kardec pergunta. A resposta dos espíritos superiores: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Donde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda.
embora troque de roupagem. Ó, a minha esposa, Dona Cidinha, ela tinha um irmão já desencarnado e ele estudou muito pouco. Não chegou ao ensino médio. Ele deve ter, talvez, sexta série do primeiro grau. Sexta, sétima série, acho que nem isso. E ele era um cara muito bom de informática. Ou seja, tinha um raciocínio lógico-matemático muito avançado. Coisas que o cara demorava um mês aprendendo, ele aprendia em um dia. Porque naquele tempo a informática, no tempo que os primeiros computadores surgiam, que a pessoa tinha que aprender o sistema do DOS, né? Aí era muito complicado. Eu ficava olhando ele fazendo planilhas no DOS, aí eu ficava olhando de cara, esse cara é um gênio. E ele não tinha estudado. Ele não tinha conhecimento científico naquela área, matemático, lógico, formal, que era necessário no campo da informática. Né? Ele, por exemplo, ele apresentava conhecimento assim, geral, que era de pessoa que tinha estudado, que tinha um nível e um grau de formação muito superior ao que ele apresentou na encarnação dele. Né? E da onde ele tirou? De onde ele apresentava aquelas informações e aqueles conhecimentos? As pessoas estavam conversando, ele ficava ouvindo, dali a pouco ele vinha e dava um parecer sobre aquilo que estava sendo conversado, e com um parecer abalizado. Aí, isso aqui vai se explicar como? Que ele traz isso de uma encarnação que ele viveu no passado, porque nessa encarnação ele não teve acesso. Assim como a sua mãe viveu nessa encarnação, a última, e ela não se alfabetizou. Mas isso não quer dizer que na encarnação passada ela não tenha sido alfabetizada. Ou, chegando ao mundo espiritual, ela vai viver como viveu nessa encarnação. Não, ela se apresenta da forma como ela quiser. Numa reunião mediúnica, já contei isso aqui, vou contar de novo, porque é importante ter um exemplo para aclarar. A gente estava na prévia, a gente fazia 3 estudos e entrava para a reunião mediúnica e depois a avaliação. A gente começava às 4 da tarde e saía de lá 10 da noite. E na reunião falaram sobre pretos velhos, e eu, novato no espiritismo, mas me achava assim o melhor estudante do mundo, né? Querendo saber tudo. Só porque tinha lido um livro ou 2 já, né? Aí você achava o máximo. Aí eu critiquei os pretos velhos, que falaram lá dos pretos velhos e tal. Eu digo, não tem nada a ver negócio de preto velho, do espiritismo, que não sei mais. Aí falei um monte de coisa. Aí fui para a reunião mediúnica, né? Aí estou lá na subcorrente, fazendo aquele apoio, a corrente de apoio, fazendo prece, dando apoio ao grupo que estava na mesa. A primeira incorporação, boa noite, meus e filhos. Aí eu, todo desconfiado. Aí ele foi falar, sabe o quê? Que para Jesus todos eram importantes. Inclusive nós, os pretos velhos. Todos somos filhos de Deus e todos somos trabalhadores de Jesus. E eu me afundando na cadeira aqui, morrendo de vergonha, né? Para completar, Luiz Alberto, o Hernande que pensou não, o Hernande que falou. Eu estava lá fora, eu estava falando, todo cheio de autoridade, parecendo um professor da matéria. Luiz Alberto, e o pior, ele foi e disse assim, eu poderia me apresentar aqui agora como médico. Eu já fui médico. Eu poderia me apresentar aqui como padre. Eu já fui padre. Eu poderia me apresentar aqui como militar, que eu já fui militar. Mas eu me apresentei como preto velho. Foi a última encarnação que eu vivi aqui no Brasil. E agora estou no plano espiritual, atuando como preto velho, socorrendo, por ordem de Jesus, aqueles que mais precisam. Mas eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento de outras línguas. Eu tenho conhecimento. Aí começou a falar, não mais como preto velho. Ele chegou falando, meus filhos, como é que vocês estão, meus filhos? Aí começou falando assim com aquela linguagem de preto velho, de analfabeto. Aí depois ele começou a falar como doutor, como cientista. E me deu uma cacetada. Rapaz, até hoje eu conto, meu morro de vergonha.
Mas eu tenho vergonha de mim, né? De ter tido aquele comportamento. Então, de onde vêm tais conhecimentos? O espírito superior responde que o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de roupagem. Aquele preto velho que estava com aquela roupa de preto velho naquele momento, ele podia botar a roupa de médico, de militar, de padre, de qualquer coisa. De Bezerra. Tem uma história do Bezerra também, que o Bezerra incorpora numa reunião, num evento, parece que dá um bando, do candomblé, e ele incorpora e se apresenta e dá o nome, de acordo com a tradição deles lá, e depois parece que o Chico pergunta, não sei se é o Divaldo, alguma coisa. Qual é a história, Luiz Alberto? Sim, no terreiro de Umbanda. A dança. Elevado. Pela leveza, pela aura do espírito. Uhum. Sim. Plasticidade do perispírito. Vai dançar. Fazer as curas. Essa é a história. Pode isso? Desacreditar. Chega na praia de paletó, todo mundo que está na praia diz assim, esse camarada aí nunca foi na praia. Mas mesmo que ele nunca tenha ido na praia, se ele chega lá de praia com um chapéuzinho na cabeça e de óculos, aí você vê, antes de conversar com ele, você diz, você é um dos nossos. Exatamente. Luiz Alberto deu um exemplo muito bom aqui. 3 minutos? Mas tu é muito rigoroso comigo. Com o Luiz Alberto, tu fica dando mais 15 minutos para ele. Rapaz, eu acho muita humilhação com a gente. E Alexandre? 5 minutos, me dá 5 minutos. Obrigado. Mike é bonzinho. Questão 220. A gente vai no 220 e a gente para aqui. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Então, eu fui na encarnação passada, aquele padre que falava 4 idiomas, gostava de filosofia, de arte, sabia da história, né? Aí, nessa encarnação, eu posso perder esse gosto que eu tinha pelas artes, por exemplo? A resposta é sim, desde que confuscou a sua inteligência ou a utilizou mal. Você utilizou bem a sua inteligência ou mal a sua inteligência e seu conhecimento? Você pode perder ou não. Ademais, uma faculdade qualquer, ela pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra. Gente, são vários condicionantes. Cada situação pode ser diferente da outra, né? Que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Luiz Alberto é engenheiro. Muito bom no raciocínio lógico formal, muito bom de matemática, muito bom de física. Aí começa a conversar de biologia e química com o Luiz Alberto. Luiz Alberto, rapaz, isso aí eu estudei só para passar no vestibular, mas eu nem lembro mais. Na próxima encarnação, Luiz Alberto diz assim, rapaz, eu vou
Já estou nessa área das ciências, eu estou bem aqui da matemática, eu vou agora para a área das humanas. Aí ele vai estudar filosofia, ele vai estudar arte, ele vai estudar história, geografia, sociologia, antropologia, para conhecer esse lado das humanidades, né? Aí ele vai deixar de saber sobre a física e a matemática? Não, mas ele pode deixar guardado. Ele, não vou utilizar isso agora. Aí na outra encarnação eu digo, Luiz Alberto, tu não gosta muito de matemática e física, não? Aí ele, não, eu gosto, mas não é tanto assim. Por quê? Porque aquilo ali existe, aquele conhecimento existe, aquela sabedoria existe, mas ela está latente, ela está guardada, pode ser usada, mas ele preferiu abrir outras portas e novos caminhos agora. Por quê? Porque a gente está sempre aprendendo. Ao chegar no mundo espiritual, o que nós sabemos nessa encarnação, o que nós nos aperfeiçoamos nessa encarnação agora, nós vamos em busca de novos conhecimentos no futuro. Maico, agora eu vou encerrar. Porque tu já me chamou a atenção. Gente, paramos na questão 220, mais 2 questões na próxima terça-feira e a gente vai para o capítulo 5. Certo? E quem está... Já venceu? Quem está online, 10 minutos de intervalo, dá tempo de tomar uma águazinha e Luiz Alberto volta com o capítulo 6 do Missionários da Luz.